Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent. Guerreiros, atletas, artistas e colonialistas, marinheiros e piratas, comerciantes e filósofos. Os antigos gregos sempre eram criativos em sua constante busca por encrencas. E reconhecemos a nós mesmos em seu talento para a criação e destruição. A ascensão da civilização grega, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A tradição ocidental tem seu real início com os gregos. Nossos tipos de instituições, nosso modo de pensar, até mesmo nosso modo de pecar. Tudo está ligado ao racionalismo da mente grega. Os gregos não aceitavam o mundo como algo intrínseco. Não o atribuíam à vontade divina. Não entregavam-se ao destino. Em vez disso, eles faziam perguntas e encontravam respostas. O filósofo grego Platão uma vez disse que a filosofia é filha da indagação. Foi uma dádiva dos gregos que eles tenham indagado tanto sobre temas instigantes e que sua insaciável curiosidade tenha resultado em instabilidade e insegurança, mas também em grandeza. Vamos começar com a Grécia de 3.200 anos atrás, por volta de 1.200 a.C., quando uma série de invasões e guerras abalou o mundo, da Anatólia ao Egito. Esta é uma cena de A Odisseia. Quase tudo o que sabemos dos 400 anos entre 1200 e 800 a.C. vem da Odisseia e de outro poema épico, a Ilíada, ambos atribuídos ao poeta grego Homero. O primeiro poema, Ilíada, conta como os gregos sitiaram e destruíram Troia, uma cidade asiática próxima do Helesponto. O segundo poema, Odisseia, mostrado neste mural romano, descreve o que aconteceu após a guerra de Troia, a Odisseu, o rei de Ítaca e um líder dos gregos. É provável que o mundo descrito nos dois poemas fosse similar ao real período entre 1200 e 800 a.C., uma espécie de Idade das Trevas. São trevas porque pouco sabemos dela, mas também porque a vida era mais brutal e curta que a média. Era uma sociedade de guerreiros e senhores ambiciosos por honra e riquezas, impiedosos, altamente competitivos, mas com um código de comportamento que eventualmente resultou numa fórmula de diferenciação. Heroísmo, nobreza, até mesmo cavalheirismo. No 8º século a.C., a heróica busca por glória já estava ritualizada entre os gregos em grandes jogos competitivos. Sabemos que estes jogos foram estabelecidos em Olímpia em 776 a.C. O nome grego para os jogos era agon, a palavra para concurso ou competição, da qual se origina a nossa palavra agonia. A honra que se buscava era tão alta que nem a agonia, nem mesmo a própria vida,
Eram preços altos demais a pagar pela vitória. Por outro lado, os atletas gregos eram tão realistas quanto materialistas. Eles enfrentavam a agonia da competição porque queriam ganhar prêmios. Um vencedor podia ser alimentado, vestido e até mesmo alojado às custas da cidade pelo resto de sua vida. E ele não teria que pagar impostos. No decorrer dos séculos, a visão muito sensata dos atletas gregos em relação à competição seria esterilizada por pessoas que consideravam o lado material como base. O nobre sacrifício era o que eles queriam ver, e não a ambição mundana. E daí a imagem do atleta agonista que sofre em sua busca e que se tornou uma parte importante da cultura greco-romana. Ela foi adotada pelos primeiros cristãos, que eram parte dessa cultura, é claro, e que estavam engajados numa terrível luta contra o diabo e contra o mal. E mais tarde, seria revivida pelos protestantes no século XVI e pelos vitorianos no século XIX. E ela ainda existe hoje, como podemos ver na desaprovação dos torcedores quando descobrem que seus heróis são tanto homens de negócios como atletas. Os valores heróicos expressos na Ilíada e na Odisseia sobreviveram até hoje, quase 3.000 anos depois. Mas isso não quer dizer que o herói de Homero seja como um cavaleiro medieval que se atira à batalha por uma questão de honra. O herói de Homero é nobre, mas também é esperto. Odisseu, que aqui vemos cegando o monstro cíclope, não é apenas um bom marinheiro e grande atleta. Ele também raciocina rápido e é cheio de truques. Um mestre na arte de enganar, como a deusa Atena conta aqui, mais como elogio do que uma recriminação. Atena compara Odisseu a si própria, dizendo: "Você é de longe o melhor dos mortais em ideias e palavras. E eu sou celebrada entre os deuses na arte e esperteza." E isso nos diz muito não apenas sobre os heróis gregos, mas também sobre sua religião. Seus deuses, como Plutão e Perséfone, aqui, podem ter sido sobrenaturais e super-humanos, mas, em geral, eram como homens e mulheres, com fisiologia humana e paixões humanas. Esta humanização dos deuses era algo novo. Uma revolução religiosa. Os deuses deviam ser honrados como se fossem homens, com palácios, como este na Sicília, onde poderiam viver e guardar as oferendas que recebiam, além de ser idolatrados. Mas somente os deuses podiam ser adorados, não os faraós, não os reis. Pois, ao contrário dos persas, os gregos não adoravam qualquer senhor, só os deuses. Então, pela primeira vez, o homem é a medida de todas as coisas, como afirmou o filósofo Protágoras, no V século a.C. Esta era uma afirmação extraordinária para um mundo em que homens e mulheres normais ainda pareciam tão insignificantes. E, provavelmente, sentiam-se assim perante um universo tão vasto, imenso e misterioso, sobre o qual eles não sabiam quase nada. Mas ainda na mesma era, surgiu o estadista ateniense Péricles, exaltando não apenas o homem, mas sim o homem livre e as vantagens da liberdade individual. Vivemos como cidadãos livres, disse Péricles, não somente em nossa vida pública,
mas em nossa atitude mútua nos aspectos da vida diária. Não ficamos irados com o próximo se ele comporta-se como bem entende. Não o vemos com maus olhos, porque se isso não o fere, causa dor. As ruínas de Atenas permanecem como monumentos que honram a visão de Péricles para esta cidade como um centro de arte, literatura e arquitetura maravilhosa. Mas Atenas era apenas uma entre centenas de cidades-estado da Grécia no quinto século a.C., e cada uma delas era chamada de polis, significando cidade e estado, mas também uma comunidade, um corpo de cidadãos, numa terra-mãe autônoma. Estas polis propagaram-se do Mar Negro ao Mediterrâneo Ocidental. A maior concentração ficava na Grécia continental, nas ilhas e na Jônia, costa oeste da Ásia Menor, onde as mais ricas e avançadas cidades cresceram nos séculos 7 e 6 a.C., por sua maior proximidade com o comércio e a cultura do Oriente Médio. A escala das polis era pequena, em parte por razões geográficas. A Grécia, Jônia e as ilhas são como um tabuleiro de xadrez com montanhas, vales e pequenas planícies, que promovem colônias isoladas com mais acesso ao mar do que entre si. E assim, o mar tornou-se o caminho mais natural para os gregos. Era no mar que os gregos viajavam, comerciavam, atacavam e pirateavam. Mas as polis, como vemos nestas ruínas de Salamina, também eram pequenas, porque os gregos achavam que deveriam ser assim. Platão pensava que a cidade ideal deveria ter 5.000 cidadãos, o que na verdade significaria uma população de cerca de 20.000 pessoas, incluindo alguns estrangeiros residentes. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direitos cívicos na antiga Grécia, como ocorreu na maior parte do mundo até o século XIX. Em realidade, algumas polis eram minúsculas, e só 3 delas, no quinto século a.C., tinham mais de 20.000 cidadãos, ou seja, 100.000 pessoas, Atenas sendo a maior delas. Cada polis tinha sua própria personalidade, leis, patriotismo e, ao mesmo tempo, todas elas partilhavam do orgulho de serem helenos, parte do mundo de Hélade, que não é uma nação ou raça, mas sim uma comunidade cultural e um conceito muito poderoso. O mito homérico atribui a comunidade de Hélade a um ancestral comum, um herói chamado Heleno, ou Helenos, e, a seguir, ao esforço cooperativo na Guerra de Troia. Historicamente, no entanto, o sentido comunitário provavelmente ocorreu em consequência das guerras contra os persas. Entre meados do sexto século a.C. e o início do quinto, os gregos provocaram e rechaçaram o imenso poder do Império Persa. Eles derrotaram os persas não apenas em uma, mas sim várias vezes, com notoriedade para as batalhas de Maratona em 490 a.C., Salamina em 480 e, finalmente, Plateia no ano seguinte. Maratona e Plateia foram grandes vitórias para o que os gregos chamavam de hoplitas, a infantaria disciplinada e bem armada em formação altamente concentrada. Estas formações seriam a base do sucesso militar grego nos 200 anos seguintes. Mas Maratona e Plateia
Também foram grandes vitórias para o sentido comunitário, pois as polis gregas, em litígio, tiveram que engolir suas diferenças e juntar-se contra os bárbaros invasores que não falavam grego, mas sim algo que soava como bar, bar, bar. Como disse Temístocles, o comandante ateniense, após os gregos terem destruído a frota naval persa na Baía de Salamina: não fomos nós que fizemos isto, significando que não foram os atenienses, mas todos os gregos juntos, toda a Hélade. E dessas vitórias nasceria um espírito comum de Grécia e de ser grego que antes não existia. Foi um impulso de importância crítica para a confiança grega, até mesmo para a civilização grega. Podemos falar de uma civilização grega, pois apesar da dispersão geográfica, fragmentação política e constantes conflitos sangrentos, os helenos partilhavam de uma forte unidade cultural no idioma, em seus mitos comuns, em costumes similares. Podemos nos referir a uma personalidade cultural comum. Independente da polis em que eles viviam, rapidamente adotavam costumes e práticas que consideravam úteis, aprimorando-os e tornando-os seus. Praxíteles liberou as rígidas formas clássicas e deu-lhes mais calor, o que era necessário, como podemos ver nessa Afrodite de Euclides.
Os gregos realizaram muito desde a época heróica de Homero, não apenas na arte e cultura, mas também em política. Uma palavra que obviamente é derivada de polis. Ao final do sexto século a.C., a maior parte das polis já havia abandonado o governo de príncipes e reis para experimentar outras formas. Houve a tirania, um tipo de ditadura constitucional que não era obrigatoriamente impopular. Houve a aristocracia, o governo dos melhores, ou seja, das maiores fortunas. Houve a oligarquia, o governo por uma minoria. E a democracia, o governo de demos, que é o povo, as massas. Mas houve combinações destas, como ocorreu em Atenas de Péricles. Em Atenas, todos os cidadãos tinham direitos iguais. Mas, como Péricles escreveu no quinto século a.C., quando um homem se distingue de alguma forma, ele é mais honrado na vida pública. Não por questão de privilégio, mas sim por reconhecimento de mérito. Por outro lado, ninguém que possa fazer o bem à cidade deverá sofrer com a pobreza ou com a obscuridade de seu cargo. Péricles não deve ser entendido literalmente, é claro. A aristocracia, na verdade, não era o governo dos melhores, mas sim de alguns poucos líderes tirados de velhas famílias ricas. E a democracia não era realmente o governo de todo o povo, mas apenas de alguns poucos milhares de homens livres. Mesmo assim, um ateniense pobre como Demóstenes pôde tornar-se um líder político no quarto século a.C. E através de seu sucesso, vemos que até mesmo um ideal pode definir valores e encorajar aspirações, que por sua vez afetam e mudam a sociedade. Devido à forma como os gregos escolhiam seus líderes e à forma como seus governos estavam abertos à mudança, os gregos também tinham um sentido histórico. Não foi por acaso que o maior historiador da antiguidade, Tucídides, era grego. A história envolve homens, mulheres, instituições, mudanças no tempo e no espaço. E Tucídides viu muitas mudanças à sua volta no quinto século a.C. Ao contrário dos egípcios, que se impressionavam mais com a continuidade e as longas cronologias, ao contrário da Mesopotâmia, onde havia um conceito sobrenatural sobre as catástrofes, Tucídides estava mais interessado nas razões discerníveis para as ações humanas. Ele atribuiu decisões, atos e resultados a fatores objetivos, como cultura e economia, em vez de uma intervenção sobrenatural. Mas é claro que a maioria dos gregos não era tão objetiva. A maioria era de camponeses, pequenos fazendeiros, artistas e artesãos, quase sempre enraizados em costumes, superstições e mentalidade bairrista. Mas as invasões persas do sexto século a.C. e a grande luta nacional contra os persas no quinto século trouxeram a primeira noção de que talvez fosse melhor morrer do que ser um escravo. Que talvez fizesse sentido enfrentar a morte, não apenas para defender seu lar, mas também, por incrível que pareça, os lares de outras pessoas, até mesmo os lares daqueles miseráveis na aldeia mais próxima. Que uma humanidade comum, ou um helenismo comum, possa ser mais importante que seus próprios costumes e preconceitos locais. Também houve outros grandes homens que pareceram ainda mais importantes, os homens sobre quem todos falavam. Houve Temístocles,
que comandou a frota ateniense na grande vitória sobre os persas em Salamina em 480 a.C. A vitória que salvou a Grécia. Houve Aristides, o Justo, um contemporâneo de Temístocles que administrou as finanças de Atenas e dos aliados, um homem honesto. Houve Milcíades, o herói da maratona, e Hípias de Mileto, que fez um desenho do mundo mostrando todos os países, cidades e rios. E Pitágoras, o sábio professor que descobriu tanto sobre números e sobre a maldade do mundo. O que havia nesses homens que os tornava tão diferentes dos agricultores que eles encontravam no Ágora, em dias de mercado? Era a Sofia, sabedoria. Arete, virtude. Estes homens famosos não eram mais fortes, maiores, mais ricos, nem vinham de berços mais nobres. Eram apenas sábios e, por isso, melhores. Mas se isso era um fato, não seria possível que outros se tornassem tão sábios quanto eles. Um camponês não poderia aprender? Muitos gregos acreditaram que isso fosse possível. E com essa linha de raciocínio, surgiu uma forma de encarar o mundo que ajudou a moldar o futuro curso da civilização ocidental. E é isso o que veremos em nosso próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.